Você está entrando na zona de improbabilidade. Nossa! Onde nada é o que parece. Reflita sobre o que você está falando. E tudo é baseado em porra Nenhuma. Bora! 3, 2, 1. Vai dizer que vai dar merda isso. Fala galera, estamos aqui começando mais um Baseado em Porra Nenhuma. Pra mudar um pouquinho os termos, dessa vez falando de responsabilidade. O Bruno assumiu a responsabilidade por fazer a introdução do podcast dessa vez. Surpresa. Por nada. Foi uma surpresa. Do nada, do meio do nada. Estamos aqui, todos nós estarrecidos, igual vocês estão ouvindo. A gente precisa se apresentar? Ou é responsabilidade nossa não se apresentar? Olha só, eu vou pensando agora, no último podcast a gente esqueceu disso. Mas tá escrito lá. Agora tá quem tá escrito. vendo no YouTube vê que tá escrito lá, e quem tá vendo no Porque a no... voz você consegue identificar exatamente o rosto da pessoa. Sim, só É ouvindo claro, a minha voz tá o meu rosto. E automaticamente quem tá vendo quem está ouvindo o podcast no Spotify, se tá seguindo a gente, já sabe quem a gente é. Então tá tudo Mas certo. aqui é o Bubu. E aqui é o Kaká. E aqui é o Didi. E é isso aí. Hoje a gente vai falar sobre maturidade, um tema polêmico. Eu acredito Como que a os gente. mamilos? Que no mundo de hoje, muitos consideram a gente muito jovem pra falar desse tema, Sim. mas dá pra tirar algum caldo disso, né? Dá sim, dá sim. Ao mesmo tempo que o inverso também é verdadeiro. Às vezes tem uma pessoa que já é um adolescente, a gente vê, tipo assim, parece que eu sinto que a minha época de jovem adulto, né, 18 anos, mais ou menos assim, porra, foi pouco tempo, pra ver, já faz 10 anos já. Mas se você olhar, você poderia pensar, você pensa o seguinte, eu tenho uma pergunta honesta. O seu eu poderia dar algum conselho do seu 18 anos? Muitos. Então você já é mais maduro do que o seu eu de 18 anos. O processo de maturidade, ele é um processo bem natural. Cara, acho que eu caio. Bem natural e ele é... E ele é contínuo. Eu acho o seguinte, se você tá num momento em que você não vê nenhum erro do seu passado e sente alguma angústiazinha, nem que seja mínima, você não tá evoluindo, sabe? Você não tá amadurecendo. Porque assim, se eu pensar no meu comportamento de 10 anos atrás, que eu tinha uns 15 anos, uma merda, eu era um moleque idiota e tudo bem, Idem. entendeu? Mas hoje em dia eu não faria as coisas que eu fazia com 15 anos. Então, eu penso isso também. E eu acho uma coisa interessante pra gente fazer uma dinâmica aqui, vou propor pra gente. Porque a gente faz assim, a gente não planeja porra nenhuma. Baseado? Vamos planejar durante. A gente vai fazer o Falta seguinte, um pouco então. de maturidade nossa. Fala. Realmente, é uma crítica real. Vamos fazer o seguinte, a gente faz 2 conselhos. Um pro nosso eu daqui a 10 anos e um pro nosso eu de 10 anos atrás. Se inventarem viagem no tempo, a gente mostra o podcast. E no futuro a gente ouve de novo e vê. No dia 18 de março de 2030 a gente ouve de novo pra ver qual é o conselho que a gente Agora, tá eu quero ver quem vai lembrar que a gente fez isso. eu vou lembrar, eu sei que eu vou lembrar. Não do conselho, mas que eu tenho que olhar o podcast. Então, já que você propôs, manda aí. Começa aí. Vamos lá então. Vou começar com um conselho pro meu eu do passado. Não namora. 10 anos atrás, ou seja, jogo de 18 anos. Isso, não namora. Era esse o meu conselho. Não namora. Hoje eu tenho a cabeça boa o suficiente pra ter um relacionamento, pra namorar. O meu eu de 10 anos atrás, que foi quando eu comecei a namorar a sério a primeira vez, não tava pronto pra isso. E gerou uma série de problemas pra mim. Não tô falando que foi tudo ruim também, não. Não vou ficar demonizando o relacionamento, porque é babaquice. Sabe que a pessoa escuta, né? Deve que se foda também, cara. Ela vai tomar no cu dela. Mas... Passos pequenos. Passos pequenos. Mas não foi tudo ruim, obviamente. Mas não foi uma experiência boa. Então, se eu puder voltar no tempo e mostrar esse podcast pra mim de 10 anos atrás, com 18 anos, não namoro. Mas você acha que você seria essa mesma pessoa se você não tivesse namorado? Cara... Você acha que hoje em dia você teria maturidade pra estar no relacionamento que você tá? E aí? Talvez, Se você não tivesse se fudido antes? Talvez eu cometesse alguns dos erros que eu cometi lá. Exatamente. Mas eu acho que todos não. Porque conforme a idade vai passando, você vai interagindo com mais pessoas, você aprende, mesmo que de maneira um pouco mais lenta, um pouco mais progressiva, o que é legal, o que não é legal. E eu acho que seria menos doloroso. Entendi. Entendeu? Eu poderia até ser um processo mais comprido. Eu poderia não estar no relacionamento que eu tô hoje, que também já tem 6 anos já. Mas eu acho que eu teria aprendido. Então seu conselho é pros 4 próximos anos só. Depois tá tranquilo. Depois não tem problema não. Mas... Não, tô falando isso assim...
podia ser que esse relacionamento que eu tô hoje começasse 3 anos mais pra frente também, né? Ou 3 anos antes. Ou 3 anos antes, então não sei. Tem essa lógica também, né? O cara fala, eu não vou namorar. O conselho é pro cara de 18 anos. Quanto tempo ele vai demorar pra começar a namorar ou não, aí é problema dele, né? Eu só tô falando pra não começar com 18. E justo. pro meu eu de 38 anos, é pra parar de procrastinar com as coisas correlacionadas à minha carreira. Porque o tempo passa rápido pra caralho. Cara, quanto mais velho a gente fica, parece que mais o tempo por passa incrível rápido. que pareça, eu usei a minha faculdade como uma bengala por muito tempo. Porque eu sempre ficava pensando assim, não, quando eu terminar a faculdade, aí eu vou ter mais tempo pra estudar, pra fazer outras coisas, pra poder correr atrás de outros empregos. E aí a faculdade já acabou há 8, 9 meses e eu ainda não fiz nada correlacionado a isso. Então não procrastina mais tempo. Se você ainda não resolveu sua vida até 38 anos, resolve antes dos 40, entendeu? Porque eu já tô com essa pressão antes dos 30. Então eu espero que esse conselho, quando chegar lá, esteja defasado. Mas assim, vale a pena pensar também. Você não precisa necessariamente estar completamente pronto com 40 anos. Não, Calma. Não, mas assim, o eu hoje gostaria que tivesse. Não, com certeza. Mas não precisa dessa pressão. Eu acho assim, a gente tem que parar com esse pensamento de que se você não tiver com a sua carreira no ápice com 30 anos, casado com a casa própria, você se fudeu na vida. Ah, não, e não é assim. Não, a pressão não é nem correlacionada a isso. A pressão é mais do porque, tipo assim, eu me conheço, eu acho que eu sou uma pessoa... É um dos defeitos, em termos de maturidade, de evolução, de crescimento pessoal. Eu sou muito preguiçoso, sou muito encostado. Então, se eu não der um estalo e pensar assim, não, eu quero vida, isso, né? Eu preciso fazer isso, eu provavelmente não vou fazer, eu vou ficar estagnado. Então, esse é um conselho pra mim do futuro, que eu já comecei a dar continuidade nisso agora, e eu espero que eu no futuro, se eu estiver estagnado novamente, eu escute isso e dê outro estalo e comece a crescer novamente. Processo. Justo. Seria isso. E você, Kaká? Bom, um conselho... O meu deu certo, só um detalhe, o meu deu certo porque 10 anos dá 18 e 10 dá 38. O seu já não vai dar tão certo. Mas aí adapta, se você quiser adaptar. Mas de qualquer jeito é torto, irmão. O seu não é tão baseado em porra nenhuma, então 10 anos é eu que escolhi, mas você pode escolher 5 anos se você quiser. 17, eu tava aí, começando a ir pra faculdade, mais ou menos. Então, eu acho que o conselho que eu tenho pra dar pro meu, que eu daria pro meu eu de 17 anos é arriscar um pouco mais, sair um pouco da zona de conforto, se isso for uma parada que eu queira fazer. Que eu senti que quando eu era muito moleque, eu ficava muito preso a tipo, eu acho que eu fazer isso nesse negócio é bom. E eu não parava pra pensar, tipo, é isso mesmo que é a missão que eu queria fazer e tal. Então, acho que é uma parada, tipo assim, arriscar mais, que às vezes eu vi que a parada não era tão certa e eu não fazia, eu não investia tanto nessas coisas, entendeu? Então... Você não tinha coragem de confiar no seu instinto de pensar, tipo Exato. assim, aquilo ali eu quero fazer, mas porra, vai dar trabalho, é difícil, talvez eu não consiga. Uma pergunta, se você pudesse dar essa dica pro seu eu de 17 anos, você teria feito a mesma faculdade? Engraçado, né? Porque eu caí na faculdade de artes de paraquedas. Que no momento eu queria arquitetura. E aí meu objetivo ir na faculdade de artes foi, vou fazer artes, depois eu vou pedir pra trocar de curso. E durante o curso de artes eu gostei e fiquei. Então nunca foi minha ideia, tá ligado? Foi de paraquedas, então... Esse foi um negócio que você arriscou, ou seja, o conselho que você deu pro seu do passado você já fez. Não, mas mais ou menos, é porque eu fui com uma outra missão, entendeu? Eu não fui com tipo assim, vou arriscar pro curso. Não, só fui Ele foi porque era o caminho na cabeça dele mais fácil pra ele chegar no objetivo que você tinha, que era ir pra arquitetura. Agora, por que eu queria arquitetura? Não sei, entendeu? É uma parada que, tipo assim, eu não via muito além fora da caixinha, sabe? Será que não era tipo o pensamento tipo, eu sei desenhar, arquitetura precisa saber desenhar? Foi mais ou menos isso, foi entendeu? Um pensamento binário, 2 mais 2 ali. Eu sei desenhar, isso aqui precisa saber desenhar, eu vou fazer isso aqui. Isso. Dá dinheiro e cara, foi muito legal, porque minha paixão por cinematografia, cinema, tudo surgiu lá. E é uma parada que hoje eu não consigo me ver sem ter esse conhecimento, tá ligado? Com certeza. O Bruno odeia ele, mas eu vi um vídeo do Smith. Tá. Tô errado. Achei que você tava falando que eu me odeio. O Bruno odeia. Calma aí, não precisa me julgar assim. Não. Aí eu teria falado do Bruno se odeia. O Bruno odeia ele, mas eu gosto bastante, tanto do ator quanto da pessoa. E o Will Smith ele tem um vídeo que ele fala, vou resumir bastante. Ele fala sobre saltar de paraquedas.
Começa o vídeo falando saltar de paraquedas, que ele foi pra Dubai com a família dele, com os amigos. E ele ficou muito bêbado uma noite e ele combinou com os amigos dele de saltar de paraquedas no outro dia de manhã. Só que, como ele é rico, ele, ao mesmo tempo que ele combinou, ele já pagou e programou pros caras pegarem ele no hotel no outro dia de manhã. E aí, quando ele acordou e ele não tava mais bêbado, ele percebeu que ele tem pavor de altura e ele não queria pular de paraquedas. Só que ele não conseguia encontrar uma desculpa pra não ir. E aí ele acabou se forçando a entrar na van, acabou se forçando a sair da van, acabou se forçando a entrar no avião, e ele saltou e ele falou que é a experiência mais maravilhosa da vida dele, que inspirou ele a fazer outras coisas com a vida Ele só dele. precisou de um empurrão. E aí ele dá esse pequeno conselho no final do vídeo. As coisas mais maravilhosas da sua vida estão escondidas atrás do muro, do medo, da insegurança. Então, se você conseguir fazer um esforço para ultrapassar essa barreira do medo, você vai encontrar coisas maravilhosas. E aí ele dá esse conselho no vídeo. Então eu acho que é muito interessante esse conceito de você dar um conselho pro seu eu mais novo, de sair da zona de conforto, porque muita gente não faz isso. Realmente não faz, é uma coisa muito, muito válida mesmo. E com bônus, eu queria dar um eu pro meu de 10 anos. Caraca, É uma mais época 7 anos pra trás. Isso. É uma época mais ou menos que a criança começando a parar. Mas você até mais novo, uns 8, sei lá, é fazer mais atividades extracurriculares. Que eu não fazia nada, eu só estudava. No máximo eu fazia um curso de inglês, mas não fazia nada. Então era uma parada tipo assim, queria ter estudado algum curso de informática, queria ter estudado música, canto, que é uma parada que hoje eu pratico, mas isso aqui, hoje você é adulto, você tem outras responsabilidades na cabeça. Verdade. Quando você é criança, você não, entendeu? Então... E é uma facilidade maior pra aprender com isso. Exatamente, vai crescendo aprendendo. Então é um conselho que na verdade daria pro meu pai. Assim, bota um moleque porque o seu eu de 10 anos também só é o seu eu falar e não tinha controle. Esse é o conselho que eu acho que eu daria pra mim também, porque hoje eu tenho uma frustração gigante, uma coisa que me deixa muito triste. Eu tenho muita vontade de tocar piano e eu acho que eu não consigo mais, porque eu tava lendo sobre isso. Isso aí já é um problema que você tem que passar, isso é um problema psicológico. Não, eu tava lendo sobre isso, que tipo assim, eu consigo aprender a técnica e tal, mas pra você realmente chegar a um nível profissional, de ser um cara realmente bom, você tem que começar muito novo pra ter uma adaptação de junta, então tem uma questão biológica sobre isso. E eu tive a oportunidade quando eu era criança e caguei pra isso, porque minha tia é professora de música e ela toca piano e eu caguei, não quis fazer. Então é uma parada que realmente me deixa triste. Foi até bom você dar esse bônus que aí a gente já acrescenta. E o seu eu de 37? Ué, você já deu o seu já embutido, né? Cara, o meu eu de 37, eu acho que conselho, não sei se eu sou capaz de opinar, mas eu tenho uma esperança pra ele. É que ele talvez tenha conseguido ficar bem financeiramente. Assim, de relacionamento eu já tenho desde 10 anos atrás. Então tá tranquilo. Eu acho que fica bem financeiramente fazendo coisas que eu gosto. Independente do que for. Conseguir equilibrar o que você gosta com ganhar dinheiro. Exatamente. E tendo isso, eu acho que. E sem me matar. Acho que também é o essencial. Não... Porque eu estou fazendo o que eu gosto. Trabalha 12 horas por dia. Isso é um conselho literal, né? Não se mata. Fica vivo. Quero ficar vivo, irmão. Que você, o seu eu de 27 anos, não tá seguindo, porque a gente tá aqui no meio da epidemia de coronavírus e a gente se reuniu pra gravar. Se pá, nem meu do ano que vem já dá pra ver isso aí. Talvez. Mas... E aí, Boicezeira? Cara, o meu de 15 anos, meio tenso, né, cara? Mas provavelmente o meu de 15 anos eu tinha um problema sério que demorou muito pra eu perder ele, que se eu tivesse perdido com 15 seria muito mais fácil. Eu tinha uma visão de mundo que eu achava que as coisas estavam destinadas a acontecer. Então qualquer coisa que começava a se caminhar pro meu lado, eu achava que aquilo ia acontecer 100%, e aí eu estragava a parada. E, tipo, tanto no ambiente de relacionamento quanto profissional, tudo. Eu achava que, tipo, beleza, isso vai acontecer, então foda-se, eu não preciso investir. E aí eu estragava o negócio, obviamente, porque, né, se você não se esforçar, não funciona. Provavelmente eu iria falar pro meu grupo passado, tipo, relaxa. Para de achar que tudo vai acontecer do jeito que você quer, testa as coisas. Vai. Corre atrás. Pensa que, tipo, isso não acontecer, o que eu posso fazer pra acontecer? Isso eu provavelmente mudaria. Porque eu demorei muito pra tirar esse pensamento da cabeça. Eu também tinha um pouco disso. Mas eu acho que pro meu do futuro, 35, sei lá, não se mata? Vai ficar tudo bem? Sei lá. Não, então, já que você não tem um conselho, fala uma esperança, então. Esperança, meu de 35. Isso aqui é meio que uma cápsula do tempo. Não se case. Vamos mudar o título do podcast. Eu acho que a cápsula do tempo é um título melhor mesmo.
Mas, tipo, não se case. Aí, meu de ter sido casado, eu falei assim, qual foi? Aí a sua mulher falou assim, Bruno, é isso mesmo. Então, beleza, pode ser o papel do divórcio, então. Você quer ficar solteiro? Eu posso arrumar isso Não pra tô você. falando isso. Não case. Acho meio imbecil. Mas assim, pare de se preocupar com a vida. Esteja mais tranquilo. Mentalmente. Financeiramente, tal, foda-se. Esteja mais tranquilo mentalmente. Não se estresse. É uma parada que eu tô tentando fazer hoje, mas eu sou uma pilha de nervo. Você pode se acalmar por mim. É certo, ou seja, vira o Zeca Pagodinho. Foda-se o dinheiro, foda-se, fica tranquilo. Tranquilo. Cadê a cerveja? Toma uma cerveja de vez em quando, né? O engraçado é que todos nós temos ali um certo giro em termos daquilo que fala sobre procrastinação, preguiça, deixar de fazer. No meu caso é pro futuro e pro presente, pro futuro e pro passado e pro presente, e de nós todos no passado. E todo mundo, não, pô, quando você for mais novo, levanta a bunda e vai fazer as coisas, caralho. Não fica olhando a vida passar, porra. Né? Porque realmente é verdade, né, cara? A gente cresceu, nós especificamente, tá? Não é a nossa geração não, tá, gente? Agora a gente não tá falando de geral, não. Nós crescemos muito confortáveis nas coisas que a gente gostava de fazer e foi embora. No meu caso, especificamente, namorar, mas a gente ficou naquilo ali, não pensou que tinha um outro mundo. Eu tava conversando isso outro dia com uma amiga minha. Falei com ela, cara, eu deixo tanto de fazer certas coisas, tipo, eu deixo de fazer muita coisa, que eu fico pensando se no futuro eu não vou olhar pra trás e falar assim, caralho, não fiz nada com a minha vida, sabe? Tipo, a gente ainda é muito jovem pra ficar, tipo, foda-se, eu deixo o meu do futuro fazer. E nem digo só no aspecto financeiro ou amoroso, não. Por exemplo, nós três aqui, a gente não viaja, a gente não faz nada, tá ligado? Assim, eu sou suspeito que eu não gosto de viajar. Mas eu tô falando, a gente é um bando de velho. O nosso rolê é, vamos sair pra comer, ou vamos jogar RPG, é isso. I'm fine with that. Então, eu sei, mas ao mesmo tempo... Olha o conselho que você deu pra você mesmo. Saia da sua zona de conforto. Entendeu? Faça outras eu coisas. fico pensando, tá, mas será que no futuro eu não vou querer ter algumas experiências diferentes? Sabe, eu não quero pensar, tipo, eu daqui a 20 anos, sei lá, com um filho, alguma coisa assim, meu filho pensa, o que você fazia aos 21? Nada. Nada. É um borrão, é tudo igual, sabe? Não sei. Ao mesmo tempo eu entendo porque a gente não faz, porque o país tá em crise e ninguém tem dinheiro pra fazer essas graças. Se a gente fosse rico, talvez a história seria outra. Mas ao mesmo talvez tempo... Talvez a gente jogaria RPG com uma mesa, com uma televisão. Mas ao mesmo tempo, até que ponto a gente não tá priorizando isso, sabe? Porque, pô... É hora de fazer agora. Eu fico ouvindo as histórias do meu pai, ele falando, porque a gente pegava o carro e viajava pra tal lugar, fazia tal coisa, babá, e eu fico assim, eu não faço porra nenhuma. Realmente é. Não, isso é uma coisa que eu valorizo muito. Eu gosto muito dessas experiências, assim, que não são correlacionadas a coisas, são correlacionadas a experiências. É aquela parada de, não é o objetivo, é a jornada. Sim. Eu penso muito nisso às vezes. Eu me pego pensando muito na jornada, em como eu cheguei nos lugares onde eu estou e como eu posso chegar nos lugares onde eu quero ir. Pra aproveitar, entendeu? Porque por vezes você esquece, você para de prestar atenção no que você tá fazendo e você realmente é o conceito de alienação mesmo. Você simplesmente faz e você já esqueceu o motivo daquilo ali e porque só vai. No nosso caso aqui, por exemplo, a gente ficou zoando o negócio do coronavírus e tal. Mas isso não afetou ninguém aqui, porque todo mundo fica em casa. Né? Foda-se. É que ele já vivia vida de quarentena e nem sabia. Eu tenho uma experiência muito bizarra porque eu vivo uma dualidade. Eu vivo entre dois mundos. Quando eu tô trabalhando, Valeu, Blade. Eu vivo... meio que isso, né? Daywalker, né? Hannah Montana. Você tem o melhor dos dois mundos? Não, eu tenho o pior dos dois mundos. Caralho. Esse é o problema. Porque se eu viajar e fizesse as coisas que eu tava em casa, eu tinha o melhor do mundo de ficar em casa à toa. E se eu fosse trabalhar e fizesse umas coisas que fossem realmente muito divertidas, eu teria o melhor disso. O problema é que eu vejo muita gente se fudendo. Inclusive, hoje eu recebi uma excelente notícia, inclusive, e eu tava esperando pra contar no podcast, que é muito legal. Eu poderia ter pego o coronavírus e não peguei. Por quê? Porque um cara que trabalha na Areal, ele tem um carro lá na prefeitura, eu não vou falar qual é o carro, pra não expor o cara desnecessariamente. E ele teve uma situação onde ele ficou exposto ao vírus e tava com a suspeita de estar, e eu tive com ele sem saber. E se ele tivesse, já era pro se ele tivesse, eu teria pego.
E hoje aí saiu a notícia de que por enquanto deu negativo o teste, vai fazer a contraprova, mas por enquanto tá tudo bem. Então eu não sou um risco para as pessoas que estão à minha volta. Mas eu tava pensando... Tô esperando falar no podcast, então, galera. Então, tá todo mundo aqui com coronavírus. Eu marquei o RPG e o podcast pra fuder todo mundo. Só pra todo mundo tomar no cu junto comigo. E eu tava pensando sobre isso, e o dia em que eu parei que me deu esse estalo, que eu falei assim, caralho, velho, eu faço duas coisas muito perigosas, porque eu fico na rua, eu me exponho, por causa do meu trabalho, por causa do meu serviço. E quando eu volto pra casa, eu não saio de casa pra fazer outras coisas, eu tô só em casa. Então eu tô botando em risco as pessoas que, na teoria, são as que eu mais amo. Então é meio que ao contrário do que você falou, eu não tô vivendo o melhor dos dois mundos, tô vivendo o pior dos dois mundos, né? E é foda isso, realmente é foda. Mas é o problema do trabalho, né, cara? Você não pode fazer home office de segurança. Não dá, infelizmente não. Não posso simplesmente querer imaginar que vai dar tudo certo, tem que estar todo mundo em casa quietinho, porque não dá. Mas chegando lá do coronavírus, que o papo não é esse. Não, foi só um exemplo. A questão que eu fico pensando é sobre esse tema de deixar de fazer as coisas. Às vezes eu fico pensando nesse ponto que, tipo assim, será... Eu fico achando que a gente não é adulto de verdade por causa disso, sabe? Porque a gente leva uma vida completamente diferente do que um adulto padrão faz. Isso é. Eu não acho também que a gente deveria estar fazendo o rolezinho padrão de adulto padrão. Não tô falando isso. Mas às vezes isso faz você pensar, pô, será que eu sou imaturo desse jeito, sabe? Tipo, pô, tá todo mundo adultando e eu tô aqui em casa jogando videogame, sabe? Pô, mas para pensar também que os nossos rolês da época que a gente era moleque era outra, ficar na pracinha trocando ideia, tá ligado? Acho que o rolê muda conforme os tempos também. Conforme você vai amadurecendo, né? E o papo dos rolês vai mudando, né? Exato. Porque o papo dos rolês uns 7 anos atrás, uns 10 anos atrás, pra continuar o tema, né? Era RPG, Naruto bobeira, anime, qualquer dessas paradas idiota. E hoje em dia... E hoje em dia você não entra em nenhum rolê se fala de putaria, cara, inacreditável. Eu não consigo entender qual é, se você virar um adulto, que você não pode ter outro tema. O Covid, né? Que é o pior vírus que tem, né? Porque pega em todas as conversas. Caralho! Toda conversa descamba pra cu, não tem jeito, realmente. Eu não consigo entender isso, cara. E tipo, parece que é o padrão. Você começa a conversar com outro adulto e eventualmente você vai falar de sexo. Eu acho que eu espero. Isso é uma coisa que eu espero que o meu eu de 38 anos ainda consiga. Falar de putaria. Falar de putaria. Não, é porque nós, as pessoas da nossa idade, nós estamos extremamente excitados. A gente pensa em sexo o tempo inteiro. Entendeu? Independentemente disso, eu espero que o meu ex de 38 anos já consiga fazer isso também. Ainda tenha tempo pra fazer isso. Outro dia eu tava conversando com uma amiga minha, aí ela parou assim, por que toda conversa que a gente tem termina em cu? E foda, porque assim, eventualmente você vai falar. Vai, e é um fato, porque sempre alguém tá querendo comer um de alguém, é isso aí. As coisas acontecem assim, entendeu? E infelizmente é a verdade. Mas é uma parada engraçada, né, cara? Porque assim, na adolescência, que é quando a gente fala mais disso, é visto como uma parada super infantil você ficar falando de putaria, tipo, não sei o quê. Mas aí quando você fica adulto, mas é porque quando você é adolescente, o sexo é um mito. Você não entende. Ele não é uma coisa do seu dia a dia, ele é um mito. Acho que a diferença tá no tom de fala. Exato. Porque enquanto você é adolescente, tipo, meu Deus, é aquela parada de você abrir o livro de biologia e dar risada, tá ligado? Imagina. Mas quando você é adulto é mais que um papo, é tipo, caralho, existe isso. Sim, é uma questão. É uma trocação de ideia, literalmente. As pessoas falam muito isso com relação a feminismo, a machismo e a racismo, que é o lugar de fala. Sim. Quando você é adolescente, você não tem lugar de fala com relação ao sexo, porque você quase não pratica sexo. Mas isso é na nossa quando você época. Tá, hoje em dia não, né? Mas na nossa idade, quando a gente pratica, aí você tem um lugar de fala. Sim. Aí fica mais prazeroso de você falar sobre aquilo ali. Por isso que o assunto acaba sendo recorrente. Pode dar a impressão que a gente tá fazendo uma crítica, mas não é crítica, não, é divertido. Não, eu só tô jogando o assunto porque, assim, é uma parada recorrente. Sim. Não aconteceu uma, não aconteceu duas, não aconteceu três. Sim. E é engraçado porque a gente daqui a 10 anos, o mundo vai continuar progredindo, obviamente, e os tabus que ainda existem hoje, a tendência é que eles deixem de existir, comecem a diminuir cada vez mais, e é o que você falou.
era mito pra gente quando a gente era adolescente, porque a gente não praticava. Ou a gente da época, hoje já não. Imagina como é que vai ser daqui a 10 anos, quando for em 2030. Quando aí essa citação da parada acabar, né? Porque tipo assim, sexo, ponto, acabou, não tem mais. Tem isso também. Eu acho que muito das conversas é mais de inexperiência e de coisa, tipo... acho que muito das conversas é só, tipo assim... Pessoas testando o quarto, sabe? Aquela parada de testar a sala pra ver o quanto que isso que eu tô falando é normal, sabe? Qual vai ser a aceitação disso aqui que eu tô falando, né? Exato. Os últimos papos ali, né? Porque é isso, sabe? Eu acho que muito da conversa, porque assim, eu acredito que isso é uma parada mais comum da nossa geração. E até um dos canais que inspirou a gente, que é o William, tem muito desses assuntos, William de Barbados, porque eu acho que essa conversa ajuda você a se entender melhor e a entender o mundo melhor. Porque coisa que você achava que era bizarro, de repente, não é. Não. Que só eu achava que só eu gostava. Não é assim. E uma parada... Pelo contrário também, às vezes você pode falar uma parada que você acha que é normal. Aí você fala, ih, rapaz... se o Muka Muriçoca tivesse tido uma conversa dessa com os malucos, ele não teria feito as merdas que ele fez. Não estrago. Esse filho da puta. Quer que se foda, velho. Já tá se fudendo já, e vai se fuder mais ainda. O capeta já tá esperando ele já. Mas então, deixa eu propor uma parada aqui. Já que falamos de maturidade, uma coisa que você fazia antigamente, há 10 anos atrás, que você acha hoje imaturo. Eu tenho uma, de cara. Eu só comecei a beber com 19 anos. Quando eu entrei na faculdade. A faculdade me quebrou no primeiro dia e eu comecei a beber. Caralho. Primeiro dia a faculdade foi fácil, né? Não foi fácil, velho. O primeiro dia, os ônibus pararam de funcionar, o RU parou, o restaurante universitário fechou. Foi um dia de bosta. Eu tive que subir a porra da faculdade inteira pra chegar lá pra saber que tinha fechado, não almocei. Tive aula pra caralho, só me fudendo, e à noite eu falei, foda-se, não aguento mais. Mas enfim, esse não é o ponto. Antes disso, todos os rolês que eu ia, e acho que você chegou a pegar alguns que eu fazia isso, eu sempre ia embora quando o nego abriu uma latinha de cerveja, valeu. E eu ia embora, não era tipo... não faz isso, não. Só saía do rolê. E hoje eu vejo, caralho, que imaturo do caralho. Tem aquela clássica foto minha, sua e do Sonic, com fazendo coquinha. Carnaval de coca, hoje os três bebem. Então assim, né? Hoje é carnaval de coca, é uma carreira de cocaína mesmo. Caralho, Tô zoando. Aí, ninguém usa droga, não. Se for evoluído pra 10 anos, Aí já não sei, daqui a 10 anos eu já não sei. Vai que legaliza cocaína. Aí... Pô, mas eu não vou usar só porque é legal. Você pode, mas não quer dizer que você vai, mas você pode. Mas assim, sabe, eu acho que era uma imaturidade inacreditável, tipo, não é porque meus amigos estavam bebendo que eu tinha que ir embora. Mas eu até entendo um pouco o nosso eu do passado, porque nego era chato com isso. Os nossos amigos. Queria que a gente bebesse, né? E tipo, se a gente não bebesse, você não tá sendo legal. Sim. Isso eu achava meio chato da época. Eu tinha minha desculpa e assim, Léo me perdoe, mas ele era insuportável bêbado. Insuportável. Então assim, não. Eu ia embora porque eu sabia que ia ser um problema. Quanto mais velho você fica, você consegue apreciar melhor o humor bêbado, né? Porque quando você é mais novo, você só acha chato. Hoje em dia, se você tiver, dependendo do nível de bebida que você tiver também, você consegue achar graça nas merdas que a pessoa tá falando. Não, e você tem uma maturidade pra lidar com isso também. Sim, você sabe como é que funcionam as coisas. Sim, você sabe que vai passar e é só isso mesmo. Que tu, Diogo? Uma coisa que eu fazia quando eu tinha 18 anos, que hoje eu considero... Imaturo. Difícil, né? É difícil, cara. Beleza, vou dar um exemplo de uma coisa. Eu me preocupava absurdamente, mas muito mesmo, em como as pessoas me enxergavam. Eu tinha uma enorme preocupação com a minha imagem pessoal. Não falando com relação a vaidade, a nada disso, aparência, não. E como você queria que as pessoas gostassem de você. Exatamente. Eu achava isso a coisa mais importante da minha vida. Eu queria que as minhas ações refletissem um eu legal, um eu divertido, que as pessoas gostassem de mim, que eu fosse uma pessoa considerada simpática e tal. E... será que foi isso que te moldou nesse paladino que você é hoje? Que faz um monte de sidequest pros outros? Acho que não faz sentido pra caralho. Eu acho que essa parte negativa de você querer ser reconhecido pelas pessoas
era um reflexo da vontade genuína que eu sinto de querer fazer com que as pessoas que estão à minha volta, que eu gosto, se sintam bem. Olha a construção da frase do rapaz, porra. Eu acho que é isso, tá? Eu não tô num nível de conhecimento pessoal tão grande pra fazer uma afirmação mas falando sério, dessa. não, ao contrário, tipo, às vezes você se preocupava tanto que as pessoas gostassem de você que você não conseguia falar não. Talvez, Você mas entendeu? hoje em dia eu já não me importo se a pessoa gosta de mim ou não. Se eu achar que eu tenho que fazer alguma coisa por ela e essa coisa é boa, eu faço. Você conseguiu desassociar as Não duas, tem né? mais nada a ver, não. Tanto é que vocês mesmo já viram, dá dinheiro pra mendigo, caralho, eu dou. Eu não tenho nada a ver com mendigo, eu não quero nem saber o que ele tá pensando de mim. Eu faço o que eu acho que eu tenho que fazer. Então, assim, eu acho que realmente era um reflexo disso. É óbvio que eu ia ter que fazer psicanálise pra poder ter certeza disso, mas é uma leitura pessoal minha hoje. E eu acho isso hoje extremamente imaturo. Porque você se sacrifica muito pra fazer isso. Ah, é. Você perde muito tempo fazendo coisas que às vezes você não quer fazer, ou que você não tá com vontade de fazer, ou que não refletem o que você está sentindo, simplesmente pra ser mais agradar, bem né? aceito no círculo social que você está. Então eu hoje acho isso muito imaturo, e na época eu achava a coisa mais importante da minha vida. É um exemplo. E você, Cacá? Cara, o meu, eu até deixei o meu por último pra ir pensando. Não, eu percebia. Mas é parecido com o seu. Eu tinha uma parada que hoje eu acho mega, super, hiper imaturo, que é você não chega a fazer coisas, mas você aceitar ir em alguns lugares. E até certo ponto você faz algumas coisas que não é tua praia, é uma coisa que você não quer fazer, mas você faz só pra se enturmar, só pra você Pra estar num grupo, né? ser aceito socialmente, tá ligado? É uma coisa que eu falo, não, cara, você não precisa ir, sei lá, no baile do Cafona, que eu já fui, se você não quer ir, tá ligado? Sim. E eu não queria ir na época, tá ligado? Eu fui, até que na época foi legal, porque eu fui com um Sonic e tal, então teve uma galerinha que foi ainda, sabe? Mas às vezes já me chamaram pra ir, uns anos mais atrás, onde, tipo, não ia ninguém que eu trocava ideia. Só que E você ia... eu sentia vontade de ir pra ser socialmente aceito, tá ligado? E é uma parada que Mas eu acho que isso é uma parada que pegava muito na nossa adolescência. A gente queria muito se sentir incluído. Isso é a coisa do adolescente. E até você formar o seu núcleo de amizade que vai estar ali, que você não precisa mais fazer isso, você vai, tipo, tentar se infiltrar em vários tudo, núcleos, né? sabe? É verdade. Eu não era pra ser assim, até porque eu tinha um grupo onde eu era socialmente aceito, porque eu jogava basquete, eu tinha um time. Só que a questão é que às vezes eu passava tanto tempo focado jogando basquete com as pessoas, que eu queria ter um pouco da vida fora disso. Conviver com outras pessoas. Você queria um outro tipo de vida. Exatamente, fazer as coisas que eu não tinha tempo pra fazer. É uma coisa bizarra, eu vou dar um exemplo. Eu com 18 anos, eu sentia falta de ficar em casa e assistir Sessão da Tarde. Porque todo dia eu tinha que treinar, eu tinha que fazer as coisas, e eu tinha que abrir mão dessas coisas, eu não tinha tempo pra fazer isso. Sim, jogar videogame, jogar as coisas. Então, meio que faz falta. Por isso eu tô falando, às vezes não é nem uma questão só social, às vezes é uma questão individual sua mesmo, uma necessidade que você tem de querer alguma Se coisa, sentir de incluído querer em alguns núcleos, se completar com alguma coisa, entendeu? Eu tinha uma parada também que durou bastante tempo. Que eu sempre tive vários núcleos separados de amizade. Então, tipo assim, eu tinha, por exemplo, as amizades que eu tinha no Rui Barbosa, eram diferentes das amizades do RPG, que depois ficaram diferentes das amizades de Juiz de Fora, quando eu fazia faculdade lá. E de Juiz de Fora tinha as amizades que eu tinha na parte lá da engenharia ciências exatas, e a galera da geografia. Então, tipo, eu tinha vários núcleos de amizade que eu ficava fazendo malabarismo pra ser aceito em todos eles, né? pra conversar com todos eles. E, tipo, nenhum deles se conversam. Nenhum deles se encaixam, sabe? Não tem pontes entre nenhum deles. Exato, Né? tipo assim, eu lembro que a gente jogava RPG aqui, só que o Léo, que era o único que tava de fora lá comigo, não conversava com a galera da Exatas, e ninguém da galera das Exatas conversava com o pessoal da Geografia. Tipo, não tinha como, e eu tinha que ficar jogando esse malabarismo foda, sabe? E hoje eu cago mais pra isso. Sim. Uma das coisas que você pode pensar é o que você tirou de bom disso, de coisas que na teoria você acha imaturo. Você já falou, já deu um exemplo excelente disso. Você não queria ir no baile do Cafona, mas você foi e se divertiu. Você fez uma coisa que você não queria fazer, e você foi e se divertiu, e ali você acabou encontrando uma coisa divertida. Essa situação sua, que eu achei até semelhante com a minha, é que
isso faz com que você se torne uma pessoa mais sociável, que você se torne capaz ali de isso me transformou, dialogar em isso várias me transformou situações. numa pessoa que, assim, eu consigo conversar com qualquer tipo de pessoa por causa disso. Sim. Eu sou um cara antissocial, não gosto tanto de falar com os outros. Mas se eu quiser, eu consigo falar sobre qualquer tema, sabe? Eu não vou ficar deslocado porque eu tô num grupo diferente. Diferente, né? Isso é bom pra caralho. Ué. Então, assim... E tem a diferença também, que eu acho que o problema de você ficar num grupo único pra sempre é que você fica preso naqueles assuntos. E isso me ajuda pra caralho, porque assim... Eu tava num grupo de galera de exatas, que não tinha nada em comum. Eu tava fazendo um outro curso. Enquanto eu tava dando um rolezinho com as meninas da geografia e tal, eu tava dando um rolê com os caras das exatas que estavam com, sabe, pensamentos conflitantes. Diferentes, né? Então era interessante, eu tinha vários tipos O que leva ao ponto do que eu ia fazer. Então, de fato, no fim do dia, se você for parar pra olhar realmente, a maturidade são as coisas boas que você absorve quando você é imaturo. Eu acho que a maturidade é o aprendizado com as coisas que você fazia quando era imaturo. Exatamente. É o aprendizado. É você absorver aquela experiência e começar a selecionar E o que de filtrar. fato é importante pra você ou não. E aí você evolui. Então depois desse... Eu acho importante a gente falar sobre isso porque muito se fala como se, tipo assim, se você tem 18 anos você tem que já ser maduro e ponto. E não é assim. Não. Assim, que tem também aquela questão de você se separar, igual a inteligência, né? Tem inteligência matemática, inteligência sinestésica, que é você ser habilidoso em fazer alguma coisa e tal. Eu acho que a maturidade também ela tem tipos de maturidade. Tem pessoas que são obrigadas a amadurecer em termos de responsabilidade muito cedo. A gente precisa começar a trabalhar com 10, 12 anos para poder ajudar em casa. Sim. E aí o cara já muda, a perspectiva de mundo dele muda completamente a partir dali. Né? Tem pessoas que não é por uma questão financeira para trabalhar, mas às vezes para dar um aporte financeiro, um aporte sentimental, a família, o pai, a mãe, a avó, ou quem quer que seja, aí tem que passar por um processo de amadurecimento emocional muito cedo, durante ali o período da adolescência, às vezes durante a infância. E tem pessoas que passam por um período de adaptação da vida adolescente para a vida adulta muito rápido também, e na teoria se encontram muito rápido e amadurecem muito rápido. Sim. Então acho que o que a gente precisa fazer com que as pessoas que nos escutam, sejam elas 5, 10, 15 ou 5 milhões, é que existe pluralidade em termos de maturidade. Você não precisa se comparar com ninguém. Cada um tem que fazer no seu tempo. Exatamente, e é isso. Nós três aqui somos exemplos disso. Cada um amadureceu e se modificou no seu tempo. Sim, diferente. Sim. E o mais importante, não julguem os coleguinhas, as pessoas, cada um tem um jeito, cada um tem uma maneira. Você pode não gostar, não é isso. Você pode não gostar. E você pode criticar o seu amigo. Você pode criticar, mas não julgar. É diferente, são duas coisas completamente diferentes. Sim. Você pode fazer uma crítica, mas você não precisa julgar a pessoa, magoar a pessoa necessariamente por isso. Não vai estragar uma amizade porque você discorda dos pensamentos dela. Às vezes tem uma coisa que você olha e a pessoa, nossa, que pessoa imatura. Às vezes não é exatamente assim. Não. No conceito dela, na perspectiva, na vida que ela vive, é outra coisa, entendeu? É uma maturidade relativa, né? Exatamente. É pra gente aprender a parar também, uma coisa que a gente faz, isso eu tô falando pra você, Léo, especificamente, demonizar quem é rico, por exemplo. Porque a pessoa é rica, ela vai amadurecer mais devagar em muitas coisas, porque ela não vai passar por muitas experiências. Não quer dizer que a pessoa é o capeta na Terra. Ela só simplesmente vive uma vida diferente da sua. Ela só é isso. privilegiada. Tô brincando, tá, Léo? Não me bate, não. É só pra te zoar. Mas assim, também, se quiser bater também, tamo aí também. Só esperar passar o corona, né? Porque aí é foda. Não, bate uma vez que já passa vírus na porrada. Já dá dano de doença. Já ajuda a veneno. Pois não deve. Mas é foda, porque assim, a gente tá falando de uma parada que a gente é novo ainda. Sim. Entendeu? Então assim, se meu pai estivesse aqui falando, ele tá falando de outro tipo de maturidade. Que é a maturidade de você ter um filho, de ter que criar essa pessoa e tal, de estar 20 e poucos anos trabalhando, é outra parada. Com certeza, ia mandar aquela do Fábio, poxa, a vida não é só esse arco-íris, não! Então, assim, com certeza a vida é muito mais complicada e vai te vai te bater. Agora eu tô lembrando dessa porra. Exatamente. Mas eu acho que dá pra gente entender o nível de maturidade pra cada coisa, sabe? Porque, por exemplo, eu acho que a gente teve essa experiência relativamente cedo na questão de quando você se muda pra outro lugar pra estudar,
que foi o caso de todo mundo, mesmo que o do jogo foi por pouco tempo, Sim. você sente essa diferença. Com certeza. Você tá sozinho, mesmo que dividindo o apartamento com alguém e tal, você tá sozinho, sem seus pais e tal, é uma experiência muito diferente. Acrescenta muita responsabilidade. Exato. Você não tem ninguém pra te puxar a orelha que você não tá estudando. Exato, sabe? Dessa. Então, tipo, isso muda muito o seu pensamento de vida. Você começa assim, tá, então é assim que funcionam as coisas. Até nas merdas que acontecem. Tipo assim, eu passei o semestre inteiro jogando Yu-Gi-Oh! Na cantina em vez de estudar. E chega lá no final do primeiro semestre, você, falhou em 6 matérias, você fala assim, não tem consequência. Eu posso falar de experiência própria. No meu primeiro semestre na faculdade, eu ainda tinha esse pensamento imbecil. E eu fui fazer, uma das provas que eu fui fazer, eu cheguei lá, o professor não sabia quem eu era. Ele perguntou se eu era aluno novo. Então assim, aquilo ali me bateu forte. Eu falei assim, caralho, eu não percebi que eu tinha faltado tanto assim, sabe? E aí a responsabilidade começa a bater. Até que ponto você vai deixar aquilo ali acumular? E tem alguma coisa que vocês se arrependem de ter feito em termos por não ser maduro o suficiente pra entender que aquilo ali, por exemplo, poderia ser, dá um exemplo, perigoso? Perigoso? Rapaz, Não específico. precisa admitir crime nenhum não, tá, gente? Se vocês mataram alguém aí, alguma coisa, deixa quieto. Só fala que não tem nada pra falar. Não tem problema Não não. sei, cara. Cara, um arrependimento, difícil, cara. Você tem algum, já que você Eu jogou tenho. o tema? Então, já fala. joga aí que às vezes tira um Quando eu contexto. tinha uns 14 ou 15 anos, eu fui numa festa que eu não deveria ter ido. Fui num baile funk, saiu briga pra caralho, né? Não era um ambiente no qual eu estava pronto pra ir, não deveria ter ido. E fui e, deu um monte de merda, eu podia ter me fudido feio naquela noite. E na época eu só lembrava daquilo ali e ria, brincava, trocava ideia, achei muito engraçado, achei muito divertido. E depois, quando eu fui ficando mais velho, fui pensando, eu falei assim, aquilo foi uma experiência que poderia ter dado muito errado. Sim. Porque ninguém sabia que eu tava ali, obviamente, né? Não ia contar que eu tava indo no baile funk. Ninguém sabia disso. Eu tava... Não tinha ninguém responsável, na teoria, né? Falando de responsabilidade. Não tinha ninguém responsável por mim, eu era responsável pelos meus Não tinha próprios nenhum atos. adulto, né? Não preciso nem dizer que eu consumi álcool pra caralho, que não era pra consumir. Não tinha idade ainda pra isso, nem maturidade. E... Hoje eu penso, caralho, velho, eu não devia ter feito isso não. É uma coisa que realmente... É aquele pensamento de pai, né? Assim, que o pai fala, você não vai entender. Você vai, quando você ficar mais velho, você vai entender. Mais ou menos isso. Uma parada que assim, não foi uma coisa em si, mas uma coisa que acontecia direto. Era mais ou menos entre os meus 12 até uns 18 anos. Eu e o Léo, a gente tinha mania, como a gente vinha encontrar vocês aqui no centro da cidade, a gente tinha mania, tipo, vamos sair 2, 3 horas da manhã, a gente voltava a pé. E passava por uns lugares estranhíssimos, sabe? E na época a gente ia conversando e tal, os dois, foda-se. Mas hoje, com a mentalidade que eu tenho, a gente correu muito risco, sabe? A gente podia ter sido assaltado, morto, qualquer coisa aí. E a gente tava dando bobeira ali, cara. Verdade. Se fosse como tá hoje o mundo, a gente tinha sido passado há muito tempo. Ou coisa pior, né? Infelizmente. É foda, né, cara? Andar em lugar perigoso, eu sempre lembro do Lucas, nosso amigo nosso ali, né? Pra quem não conhece. Eu lembro que tava vindo eu e o Sonic, que também mora aqui perto de casa. Aí falou assim, valeu, Lucas, aquele abraço. Aí a gente ficou trocando uma ideia e depois que a gente ouviu um barulho, a gente foi olhar assim e tava o Lucas correndo nessa rua aqui. Ele tava correndo mesmo. E essa rua tem fama de ser perigosa, né? Mas isso não vai pra muito. Eu tenho um grande amigo meu, Zé, o Diogo conhece ele, que quando ele tava aqui em Três Rios ainda, a gente, eu, Léo e o Adler, a gente saía do nosso caminho pra levar ele em casa e depois voltar pra cada um pra sua casa. Porque o bairro dele sempre foi um bairro mais perigoso. A gente passa por uma praça ali que é ponto de droga. Então, e o Zé sempre foi muito magrelinho, muito frágil. A gente falou assim, a gente tem que deixar ele em casa, isso desde criança. A gente tem que deixar ele em casa pra depois voltar. E um detalhe que, assim, como eu sempre sou o mais novo da galera, eu era mais novo que o Zé e eu tinha que levar ele em casa. Mas essas paradas, você vê,
tinha ali um tom de responsabilidade, de maturidade, você sabe, eu tenho que proteger esse cara, entendeu? Uma coisa que acontecia com a gente, teve uma época, né, que a gente, por exemplo, eu e o Lucas, a gente não tinha PlayStation 2, aí o Caio ia dormir lá na minha tia, eu vinha buscar o Caio pra levar o PlayStation pra lá. Aconteceu algumas vezes. Com videogame. Eu ficava andando com videogame, que naquela época, querendo, não eram uns 1.000 conto dentro da bolsa, né? Com certeza. Então, tipo assim, era um risco considerável, então, tipo assim... Hoje em dia, muita gente tem videogame, mas na época era meio que uma coisa... Era mais difícil. Era uma coisa mais difícil. E era mais caro. Não, mais caro. É o mesmo preço que é hoje, que hoje continua sendo caro, só que era menos dinheiro, acessível. Né? Na verdade, era mais caro, sim, porque o custo de vida antes era muito menor. O salário mínimo era muito menor. Hoje em dia, o PS2 está no preço do salário mínimo. Antes era uns 2, 3. Mas... acho que é isso aí, né, molecada? Acho que correu um curso acho que a gente tá falando, legal, a gente não é maduro ainda, mas beleza. Pô, foi mal. Você não falou. Você não falou, é que você falou do Lucas, aí chega Eu falei, não. É que às vezes não arrependimento. Eu não devia ter deixado o Lucas sozinho pra cá. Fiquei com pena. Não, o meu, cara, é um arrependimento leve porque eu soube contornar a situação. Mas na época que eu trabalhava no Senai como jovem aprendiz, eu ganhava meio salário mínimo pra trabalhar lá. Só que quando eu saí do Senai, eles me deram um seguro-desemprego e o acerto. E o seguro-desemprego ele não veio meio salário mínimo, ele veio o salário mínimo inteiro. Então eu ganhei 6 meses de salário mínimo inteiro, com 16 anos de idade. O que o moleque faz com 16 anos de idade? Compra um monte de coisa que não devia comprar. Sim. Então aquela guitarra, aquela branca aí que vocês estão vendo ali, eu comprei na época do Senai. Tinha a pedaleira, comprei na época do Senai. Acho que o violão eu comprei na época do Senai. Aí eu comprei um PlayStation 3, um Xbox 360 e foda-se. Sem por que necessidade. Você tem um Xbox e um Play 3? Porque eu posso. E eu tinha um Wii também. Então assim... é a lendária foto dos 3. Eu perdi essa foto. Perdeu. Mas na época eu tava tipo assim, tava jogando dinheiro pro ar assim, sabe? Não tem a noção de que o dia acaba, né? Não tinha essa noção. Agora, por que eu não me arrependo tanto? Porque tanto o PlayStation 3 quanto o Xbox, a guitarra ainda uso até hoje, então tudo bem. Mas as coisas que eu comprei, eu sempre consegui vender elas depois. Por um preço bem alto, né? Pra usado, sabe? Então tá tranquilo. Então não me arrependo tanto. E você mas é uma coisa que eu não faria hoje, nem a pau. Você não compraria um PS5 e o Xbox? E um Xbox Series X, não. De forma... O Switch, né? O Switch tá ali, tá em um limbo, né, cara? Nem considera mais porque é outro tipo de parada. Ele tá em outros 500. Outra situação. Só você já falou do Senai, só pra fazer um shout-out aqui pra uma pessoa muito especial. Grande Alex. O Naralho. Estudou com o Caio. E era meu parceiraço de escola, sou amigo dele até hoje, a gente troca ideia. Gente boa demais, Alex, tamo junto, irmão. Não sei se você vai ouvir isso algum dia, mas... Não vai. Vou mandar pra ele só pra ele ouvir. Ouve o final. Ouve o podcast. Uma hora a gente fala. Mas só nos últimos 30 segundos a gente fala em você. Não fala isso não. Você sabe o que é o pior disso? Sabe o que é o pior disso? Um dos episódios que a gente perdeu foi o que eu falei da minha amiga. Tá aí, ó. Vic, se você estiver escutando ainda, a gente perdeu o podcast. A gente perdeu. Deu bosta. Novamente falando sobre questão de maturidade, a gente não fez backup no computador. Tem 3 pessoas, só tinha uma pessoa com os áudios. Aí aconteceu do computador dar problema, perdeu. E a pessoa esqueceu de fazer essa parada do arquivo. Um dos motivos que a gente tá tanto tempo, a gente perdeu tanta gravação que a gente deu uma desistida. Deu uma brochadinha. Mas a gente voltou a isso aí. Mas agora com mais maturidade. Mais uma com uma intro. Vamos fazer então um negócio? O quê? A gente vai fazer uma promessa então. Vamos fazer uma promessa. Sem ficar semana sem postar. Show de bola. Um vídeo por semana, um áudio por semana. semana. Pelo menos um podcast por semana vai ter então. A não ser que o coronavírus fica muito pesado. A não ser que a gente morra, aí pode acontecer. A não ser pra um caso muito infortúnio, tipo, o Diogo teve que trabalhar a semana inteira, não tava aqui, alguma coisa assim. Mas a gente vai sempre tentar manter. A gente vai sempre tentar fazer deixar uma gordurinha, porque se caso a gente não puder gravar, a gente tem alguma sorte. A gente vai mandar. E mais uma promessa que eu vou colocar aqui. A gente vai tentar. Você vai fazer só o bigode? O bigode? Não, isso aí não tem condições. Eu já te falei. A gente pode fazer um de promessas que não foram cumpridas. Não, essa promessa. Eu já perdi de respeito. A gente tá com algumas ideias, a gente já tinha essas ideias e a gente vai trazer uns conteúdos bem legais pra vocês. A gente já tem alguns formatos. Já fazer uma reformulação do canal. E vocês vão gostar. Tem coisa boa vindo aí. Show? Acabou? Acabou.